Chitãozinho e Chororó, Inesita Barroso, Guimarães Rosa e até Chico Bento. Esses são alguns nomes de um dos movimentos culturais mais importantes do nosso país, o sertanejo. Há mais de um século, por meio de suas músicas, histórias e causos, nos apresenta a dura realidade e também as maravilhas do mundo rural. Da comida feita no fogão a lenha aos passeios de Hilux, do sertão nordestino ao interior sulista, a vida no campo se mostra diversa em sua arte, gastronomia em suas particularidades regionais. Mais do que um estilo de vida, ela preserva a identidade de comunidades do interior do nosso Brasil. Eu sou Samuel Strazer. Eu sou Matheus Andrade. E no Pode Ser de hoje a gente vai falar sobre sertanejo, pode ser? Pode ser. É isso aí, galera. E hoje eu tô aqui com mais um convidado no Pode Ser. A gente tá gostando muito de receber as pessoas. Eu recebo aqui hoje o Matheus Andrade. Matheus, seja muito bem-vindo. Que honra, Samu, participar aqui do Pode Ser pela primeira vez. Eu já gostei do tema, viu? Gosto de cantar. Não sei se eu faço essas coisas certas, tá? Do jeito correto, mas gosto muito. E o sertanejo também sempre esteve na minha vida desde criança. Comecei ouvindo Rio Negro e Solimões e dali pra frente foram outros artistas. Não, e é muito interessante porque, assim, já entrando no nosso tema, o sertanejo, essa cultura sertaneja, não só o estilo musical, não só o gênero de música sertaneja, mas essa cultura do interior, cultura da roça, ela está muito presente na nossa vida, principalmente para a gente aqui de São José dos Campos, que assim, é difícil pensar num ascendente, né, tipo num avô, numa avó, que não veio da roça aqui na nossa região, aqui na nossa cidade. O meu avô, por exemplo, ele tinha sítio e ele gostava muito da música sertaneja. Por mais que eu nunca tenha morado na roça, os meus pais também, a gente nunca morou na roça, mas a música sertaneja, Samu, sempre esteve no nosso dia a dia. E a gente saía de carro, ia viajar, o meu pai ligava a música sertaneja. Eu falei de Rio Negro e Solimões porque era o que a gente mais gostava, né? E a gente tinha vários álbuns de música sertaneja de vários artistas. E não parava de tocar. Então eu cresci nesse meio, um pouco sertanejo e um pouco rock, assim como você também, né? A gente estava conversando. O gênero que eu mais escutei, assim, vindo dos meus pais, foi o rock mesmo. Porém, minha avó, os meus avós né, enfim, eles são todos da roça. Todos vieram da roça, moraram da roça. E assim, aqui em São José dos Campos a gente tem parece que é uma unanimidade quase. Boa parte da nossa cidade gosta de sertanejo, mas por quê? Porque veio ali do sul de Minas, né? E veio morar aqui em São José, tentar a vida na cidade e tudo mais. Mas eram pessoas que moravam ali no interior. Principalmente ali a região de Santana, né? Que exatamente. Tem muita influência mineira, o pessoal gosta muito de música sertaneja, de comida mineira também. De comida mineira. O Parque da Cidade, que tem o festival do Mineiro, a Festa do Mineiro, inclusive, né? Sim. Uma festa do Mineiro numa cidade paulista. Não, é muito interessante. E assim, uma coisa que a gente tem que falar já no começo do nosso programa é que o nome sertanejo, ele não pertence somente ao gênero musical. Sim. Quando a gente fala de cultura sertaneja, a gente tem que tomar bastante cuidado e pontuar bem que tem outros significados além da música. Sim, né? Porque a gente está falando de uma cultura sertaneja e dentro disso tudo a gente tem várias vertentes. A gente tem a culinária caipira, a gente tem literatura caipira, como por exemplo a literatura de cordel, que surge ali numa cultura mais caipira. Música, literatura, culinária, a gente tem vestimentas. E quando a gente pensa no nome mesmo, sertanejo, vamos separar agora música de cultura, né, de traços de identidade cultural que estão relacionados a uma região, né? Separando agora essas duas coisas para a gente entender a pluralidade do que significa o sertanejo. É isso. Né? Se a gente for falar de identidade cultural, o sertanejo em si seriam as pessoas
do interior do sertão brasileiro, né? Então, que está mais relacionado ao Nordeste do país. O sertão nordestino. O sertão nordestino. Que a gente conhece muito por conta de Luiz Gonzaga, que popularizou a música do sertão nordestino, né? Que usava aquele chapéu muito bem tradicional, aqueles trajes e tal, né? Isso é o sertão nordestino, e a gente também tem a cultura caipira, que não necessariamente está dentro do sertão. Do sertão, né? exatamente. Aqui em São José a gente tem forte influência da culinária caipira, né? E se a gente for pensar, né, talvez o sertanejo como povo, como cultura local, é a galera lá do sertão do Nordeste, e o equivalente dele aqui na nossa região é o caipira. Porque o caipira é a pessoa do interior de São Paulo, né, aqui do interior do Sudeste, vamos colocar assim, do interior do Sudeste, que lida com a roça, que tem, né, a sua plantação ali, né? que trabalha, né, com a criação e suas tal. galinhas, né? Pegava ali o ovo da galinha, o leite da vaca. Exatamente. Então, assim, o sertanejo, quando a gente fala de povo sertanejo, a gente vai escutar muito, né, nas músicas nordestinas mesmo, né? Vamos colocar assim, a música de raiz nordestina, falando do povo sertanejo, né? E a gente citou aqui Luiz Gonzaga, aí o pessoal pode ficar com essa dúvida. Nossa, mas Luiz Gonzaga não é um forró? Num forró baião, raiz? né? O rei do baião. Né? Ele é o rei do baião, ele não é o rei do sertanejo. Né? Mas ele faz parte do povo sertanejo, que é do sertão nordestino. Ainda assim faz parte, com certeza. E nisso a gente traz outros nomes que a gente trouxe na nossa abertura, como Guimarães Rosa. Guimarães Rosa. Que tem, né, o livro chama... O Grande Sertão Veredas. Grande Sertão Veredas. Então, assim, ele retratando no livro a realidade do povo sertanejo. Uma realidade que na verdade, Samu, né, pode estar presente no país inteiro. A gente tem esse estereótipo de que o sertanejo ele é só do sertão nordestino, ou de que ele é só do interior de São Paulo, mais falando do povo caipira, né, no interior de São Paulo, porque a gente vai falar disso depois, que surge no estado de São Paulo, mas é uma cultura que está espalhada pelo país inteiro. É isso que a gente precisa ter em mente. E assim, se a gente for colocar, o povo sertanejo tem essas algumas características que conversam com características do povo caipira, que conversam com características até do povo gaúcho, no sentido de o interior do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina ali, né? Lá a gente tem a vaneira gaúcha, que é uma música que é muito próxima do sertanejo, também tem sanfona, o pessoal também tem os seus trajes típicos, mas é vaneira gaúcha, não é sertanejo propriamente dito, mas é uma cultura ali interiorana bem típica daquela parte sul do país. Sim, e vamos colocar aqui elencar alguns tópicos que ligam esses povos, e até para a gente entender porque no final disso tudo virou sertanejo, a palavra sertanejo virou significado da pessoa do campo, de uma cultura do interior, né? Ligação com a terra e trabalho rural. E todos esses povos têm essa ligação, né? Todos têm. Essa galera aí tem essa identidade de ligação com o campo, e até nas músicas locais falam disso. Fogão de lenha. Ou comidas típicas, trato com animais e tal. Então, a gente tem a culinária, a gente tem uma questão de valorização da oralidade das histórias. Então, assim, muito até forte. Literatura de cordel, por exemplo, que é bem característico do Nordeste, ele traz isso, o repente nordestino, que vai contar as histórias. É a mesma coisa da moda de viola, que está contando histórias aqui do povo caipira. Que a gente chama de causos, né? Causos. Popularizou como causos. No Sul também, eu acompanho um streamer de xadrez do Rio Grande do Sul. E ele canta algumas músicas que seria o equivalente à moda de viola lá do Sul. E contando histórias. Cara. Muitos grupos de vaneira fazem isso lá do Sul. O Grupo Tradição, onde surgiu o Michel Teló, fez muito isso. A gente pega ali os álbuns do Grupo Tradição, as letras, é puramente causo. Sim. E assim, nisso a gente vai ver que essas equivalências entre essas comunidades, elas unificaram tudo no que hoje a gente chama, né, o que a gente não necessariamente que é a denominação
mas que todo mundo reconhece como uma Como cultura sertanejo. sertaneja. E assim, já indo para a música, né, caipira, a música sertaneja, melhor dizendo, até a história da música sertaneja, ela vai se confundindo, ela vai começando a expandir. Sim. Mais para frente a gente vai falar mais Desse do histórico, passo a né? passo, do histórico, mas um exemplo para a galera ter aí na cabeça e conseguir compreender um pouco melhor de como essa palavra sertanejo foi se expandindo e dando significado para as pessoas que trabalham no campo, que vivem no campo. Tem uma dupla sertaneja, uma dupla de moda de viola que é uma das maiores de todos os tempos, que é Tião Carreiro e Pardinho. Grande. Escuto Gigantes. Escuto pra caramba, assim. Adoro. Se você vê um cara que gosta de sertanejo, se ele gosta muito, ele vai colocar um adesivo do Tião Carreiro no carro dele. E eles Mestre Tião Carreiro, né, como a gente Tião fala. Carreiro. Eles têm algumas músicas que falam de vários lugares. Então, vou colocar aqui um exemplo. A música Rei do Gado. Ela relata uma história, inclusive é a minha música de moda de viola favorita. Relata uma história de um rapaz que estava fazendo uma viagem, tocando gado, de Ribeirão Preto até Andradina. São duas cidades paulistas, uma fica perto de Minas e a outra fica perto do Mato Grosso. Olha isso. Só que dentro do terreno de São Paulo, né? Que da hora, hein? Agora, a mesma dupla tem uma outra música, canta uma outra música, que é A Travessia do Araguaia, que relata a história também de uma companhia tocando gado, mas atravessando o rio Araguaia, que corta os estados de Goiás, Mato Grosso, Tocantins e Pará. Ou seja, não tem nada a ver com Minas, não tem nada a ver com São Paulo. E mais pra frente, outras duplas vão continuar cantando, como por exemplo Rio Negro e Solimões, que você tem no começo, que vai cantar de São Paulo a Belém, de São Paulo a Belém, do outro lado do país. Ou seja, o sertanejo dominou o país. Dominou o país. Galera, a gente vai fazer um rápido intervalo aqui. No próximo bloco a gente volta para expandir um pouquinho melhor essa história do sertanejo. De volta com o Pode Ser. E, Matheus, essa história, essa pluralidade da cultura, esses vários significados do que é o sertanejo, eles realmente foram mudando, né? Parece Sim. que a palavra sertanejo ela foi dominando outros significados ao longo da história. Isso porque ao longo da história alguns ritmos foram sendo incorporados à música sertaneja, as letras foram mudando, o foco foi mudando, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, e é muito bacana porque toda moda de viola é uma música sertaneja, mas nem toda música sertaneja é uma moda de viola. Exatamente. E a gente tem até, grandes nomes da moda de viola que quando estavam tocando não usavam nem essa nomenclatura. Chamava de pagode. Eu falei de Tião Carreiro e Pardinho, eles têm até uma música que chama Pagode em Brasília. Muito famosa. E eles se denominam muito, eu vou lá fazer um pagode. Eu tô fazendo um pagode com a minha viola. Então, e pagode pra gente hoje é você sacar um pandeirinho ali, entendeu? Mas pra ele, na época, ele tava falando... Aquilo era o pagode. Era pegar a viola e... Exatamente. E aí vai ter um monte de exemplo que a gente poderia citar aqui. A Vaca Já Foi Pro Brejo. Sim. Vários pagodes que a gente poderia citar. É o pagode, mas é o pagode sertanejo. Em Brasília ainda por cima. A gente falou, tá lá em Goiás já, né? Enfim... Sensacional. E aí essa evolução é muito bacana porque o sertanejo ele surge em São Paulo, como a gente falou, com um cara chamado Cornélio Pires, né, que nasceu em Tietê, interior de São Paulo, e a partir dali, na verdade não foi ele que gravou a canção, né, ele foi até a gravadora e com a sua música e depois uma outra dupla gravou, e a partir dali do interior de São Paulo que foi se expandindo. E assim, até para ficar claro pra galera, a gente conversou até agora misturando aí um pouco de cultura sertaneja e de... Cultura caipira e tudo mais. Mas agora falando de história da música sertaneja... Cronologia. A cronologia, ela começa, né? O que hoje a gente enxerga como história da música sertaneja, ela começa
no interior de São Paulo. Da música. A gente Da tá falando da música, música. da música, Em não do povo e tal. 1929, né, pelo Cornélio Pires, até anotei aqui, gravado pela dupla Mariano e Caçula, de maneira totalmente independente. Foi a primeira vez no Brasil que foi gravada uma música de forma independente, totalmente custeado pelos próprios artistas ali, né? E essa música, ela falava sobre um homem do campo que trabalhava em um café e o patrão, ao invés de pagar em dinheiro, oferecia a mão das próprias filhas como um pagamento. Olha que interessante. Olha só. É um caos. E aí esse cara recusa a mão das próprias das filhas do patrão. E aí quem não conhece vale a pena ouvir para saber o restante dessa história. E se a gente for ver, né, o que a gente entende como música sertaneja? A música que conta a realidade, né, ou causos do interior, da vida no campo. Sim, né? porque o Cornélio Pires, né, que foi o grande estopim da música sertaneja, ele era um grande crítico da internacionalização da cultura. Então surge a música sertaneja para valorizar a cultura brasileira. É isso aí. E aí, assim, ele, vamos dizer assim, que ele seria o pontapé inicial, um marco para a música sertaneja. Um registro, Um né? registro, né? O Cornélio Pinto. Só Pires, que daí, Cornélio Pires. Cornélio Pires. Depois, só que esse gênero, esse estilo, ele acabou sendo usado por outros artistas também. Sim. E aí a gente tem em 1930 uma dupla que deu uma chacoalhada nas rádios do país. Deu o que falar. Deu o que falar, que é o Alvarenga e Ranchinho. Que na época eles inclusive, entre aspas, incomodaram o presidente do país, Getúlio Vargas, que era na Getúlio época. Vargas, porque eles traziam um quê de crítica social também. Então eles misturavam humor com crítica social. A música sertaneja surge nesse contexto de crítica, inclusive com uma música do Alvarenga e Ranchinho, que foi a canção Liga dos Bichos, que relacionava políticos a animais. E para você ter uma ideia, Samu, para quem está nos acompanhando, outras músicas dessa dupla criticavam a situação do país, ou seja, tinha a canção Racionamento da Gasolina, onde ele criticava a alta no preço da gasolina e de maneira muito engraçada ele falava, agora a gente vai ter que andar a pé, agora não tem mais carro, agora vai ter que gastar a sola do sapato. Olha, então assim, já chega aí, já vai incorporando ao sertanejo um significado a mais. Isso, exatamente. E aí a gente começa a ter mais e mais dessas influências até chegar, acho que a primeira dupla sertaneja que até hoje o nome é muito forte, ainda é muito escutado, que é Tonico e Tinoco. Tonico e Tinoco, que ficou muito conhecido pelas canções Tristeza do Jeca e também Chico Mineiro, que ficou imortalizada também na voz de Sérgio Reis depois. Sim, e uma coisa interessante, isso, galera, só para se situar, já tá lá na década de 40, isso. Beleza? E olha só que interessante, né? Como a gente fala, nasceu ali no interior de São Paulo, e aí começou a crescer. A música Tristeza do Jeca, né? O Jeca é um personagem da cultura brasileira que representa o povo, o homem caipira, né? O povo caipira. Ele é um típico caipira. Típico caipira. Ele foi, enfim, o Jeca é um personagem do Mazzaropi, que por sua vez também se inspirou no Jeca Tatu, que é um personagem de Monteiro Lobato, que representa o povo caipira. Isso. E hoje é engraçado porque o termo jeca, às vezes ele é como se fosse pejorativo, isso. A gente fala, a pessoa é jeca porque a pessoa tá mal vestida, ou a pessoa é preguiçosa, ou a pessoa não usa tecnologia. Olha como é que a gente usa errado os termos, né? Mas jeca, na verdade, é a caracterização daquele povo regional, daquele cara regional ali. Daquele cara do interior de São Paulo. Que usava roupinha simples. Que trabalhava, então chegava em casa nos lugares todo sujo. Com a mão calejada da enxada. Então, assim, representa isso. E aí, a música, né, por outro lado, a música Chico Mineiro, que também é do Tonico e Tinoco, ela conta a história de uma viagem de dois amigos que foram do interior de Goiás até Ouro Fino, ou seja, eles saíram do interior de Goiás e foram até o interior de Minas Gerais. Então a gente estava falando numa música sobre o povo do caipira, que é do interior de São Paulo, e na outra música da mesma dupla fala de Goiás e de Minas. E detalhe, todas essas músicas contando uma história. Chico Mineiro, o cara vai viajar com ele. No final, spoiler para quem não conhece, no final descobre que eles são irmãos. O Chico Mineiro, ele morreu, né, na música. Ele
foi Baleado, se foi eu não me engano, né? baleado. E aí ele depois descobre, na hora de enterrar, de pegar os Os documentos, documentos. ele descobre que o Chico Mineiro Era meu legítimo irmão. era legítimo Aí acaba a irmão música. dele. E, enfim, nossa, eu tenho uma lembrança muito boa, porque o meu avô gostava muito dessa música e ele sempre cantava. E aí a gente vai avançando, né? E aí veio... Ali na década de Veio o Tião Carreiro e 60, Pardinho, veio Isso. várias outras duplas. passa por uma modernização da moda de viola, né? Que vai deixar aquela... Você já vai ter uma melhor qualidade na gravação das músicas. Algumas letras que já falam mais de amor, ainda assim fala do campo, mas de uma maneira um pouco mais moderna, como, por exemplo, Milionário José Rico, Sim. o próprio Sérgio Reis, Tião Carreiro e Pardinho, como você falou. Tudo isso na década de 60. Sim. E aí chegou o que no Brasil? Uma fortíssima influência estadunidense. Estadunidense. Então, assim, a Sim. influência norte-americana, ela foi avassaladora na década de 60 Aham. aqui no Brasil. Na verdade, a partir da Segunda Guerra Mundial já começou, falam que chegaram os enlatados, né? Que são os filmes que vinham em grandes latas, e a gente começou a consumir mais essa Sim. cultura, essas músicas e tudo mais, e a música sertaneja não ficou ilesa disso. Uhum. Os artistas começaram a escutar o country, né? Country. Que é a música do Sim. interior, Aham. do povo do interior dos Estados Unidos, e começaram a incorporar isso também. Então a gente vai ter mais guitarra na música sertaneja, vai ter um outro ritmo e um instrumental muito mais completo, bateria e tudo mais. Sim. E aí vem uma outra fase que a gente vai falar daqui a pouquinho, Depois do intervalo. que é a frase do Sertanejo romântico. Essa é a minha preferida. Adoro. Mas, pessoal, fica aí, não saia daí, a gente volta já. É isso aí, de volta para o último bloco do Pode Ser. A gente introduziu o sertanejo romântico, né? Essa fase do Gosto sertanejo. muito. Zezé de Camargo, Luciano, Leandro e Leonardo, Chitãozinho Chitãozinho e e Chororó, Chororó, que também tá ligado com country. Daniel. Edson e Hudson também ligado com country. Uhum. Uma série de artistas Não, aí. um monte de artistas. E assim, eu acho que o que melhor representa pra galera puxar na memória aí essa fase do sertanejo romântico é o hino nacional brasileiro. Não que podia é ser outro. Evidências. Quem não conhece essa música? Evidências. Aquela música que se você for num karaokê, Vai você vai tocar. escutar pelo menos 10 vezes a No mesma bar, música. o artista vai tocar Evidências. Vai tocar Evidências, não E importa. Boate Azul é o amor. Exatamente, que são tudo dessa época aí, galera. E assim, o Evidências né, a música Evidências, ela foi lançada em 1989 pela dupla Chitãozinho e Chororó, e para representar muito bem isso que a gente falou da influência americana, o nome do álbum que essa música saiu era Cowboy no Asfalto. Sensacional. Cowboy do Asfalto. Sensacional. Muita influência estrangeira Muita de influência guitarra. estrangeira. A gente vai ver álbuns de Zezé de Camargo e Luciano com inúmeros solos de guitarra. Edson e Hudson. Que o próprio Hudson toca guitarra. toca muita guitarra, vive com roupa, camiseta de rock, De né? rock, Tem um estilão, tá sempre com guitarra na mão. Sensacional. E depois, mais pra frente, Samu, a partir dos anos 2000, a gente tem o início do sertanejo universitário, que vai se popularizar um pouco mais lá na frente, Em por volta de 2010, tal. mas que surge em 2000, como o próprio nome já diz, nas festas universitárias, que vai trazer outras temáticas aí. Vai Sim. falar de mulheres, de festas, de Vai falar ostentação. de decepção amorosa, que no caso é a própria sofrência, né? Vamos dizer assim. Já falavam, todos esses temas já falavam anteriormente, mas agora a gente tem uma intensificação desses temas. Por exemplo, a gente tem Tonico e Tinoco, a gente falou, ele já cantava a música Baile na Roça. Uhum. Então a gente já falava de festas, mas agora de uma maneira muito mais intensa. Sim, sim. A gente tem, sei lá, O Paixão do Tião Carreiro, que era uma Sim. música romântica, e no sertanejo universitário vai se intensificar isso, falando de amor, que já vinha se intensificando com o sertanejo romântico, né? Uhum. Mas de uma maneira diferente. É ali que vai surgir nomes como Luan Santana, Jorge Mateus, Gustavo Lima também, um pouco mais pra frente ali em 2010, Vitor e Léo, uma série de nomes. Paula Fernandes. Paula Fernandes também. E aí, com a Paula Fernandes chegando no mercado, a gente tem uma nova geração de mulheres, né? Exatamente. Porque ela não foi a primeira mulher sertaneja,
sertaneja, claro, a gente teve Inesita outras. Barroso. Inesita Barroso, Roberta Miranda, que foi a primeira mulher a vender mais de 1,5 milhão de discos no Brasil. Olha né? só. Então a Roberta Miranda foi pioneira nessa área. A gente teve também Irmãs Galvão, que depois vai mudar o nome para As Galvão. A gente não pode deixar de citar elas, que cantou nomes Que Beijinho importantíssimos. Doce, né? Que ele tem. Quem não lembra dessa música também, um grande fã sertanejo, conhece com certeza Beijinho Doce. Sim. E assim, o sertanejo universitário, ele foi expandindo esse estilo musical para pessoas que estavam na cidade, que na verdade, com o movimento do sertanejo romântico, já começou a atingir mais pessoas na região urbana, né? Não só na região rural. Isso, E nas aí, festas, baladas, faculdades. Enfim, e aí surgem outras, né? Com o sertanejo chegando mais longe, o sertanejo acabou dando origem a subtipos de sertanejo, que são os sertanejos de hoje em dia. Como, por exemplo, agronejo, que se fala agronejo. muito, né? Que já é aquele produtor de terra, aquele cara, aquele grande empresário que Ele tem vai falar sobre trator, maquinário, vai Hilux, falar sobre 4x4, que não deixa de ser uma cultura sertaneja, mas que não é música, que não é moda de viola, como a gente falou. Exatamente, que não vai falar exatamente do labor, né? Que vai falar do sertanejo como um homem de poder. Se antigamente ele ia lá e tirava o leite da vaca, hoje ele manda tirar o leite da vaca. Exatamente. Ele é o chefe. E assim, até falando rapidamente sobre esse fenômeno das mulheres no sertanejo, tem um termo que nem todo mundo gosta, e aqui a gente não está falando como uma denominação de um subgênero musical, mas sobre uma maior popularização do sertanejo entre as mulheres, que é, né, com mais força com artistas mulheres, que é o feminejo, né, que, enfim, a gente realmente teve grandes nomes Mulheres, femininos né? no passado, mas agora a gente tem uma intensificação gigantesca. Inesita Barroso já falava, né, de a marvada pinga. A mulher que bebia também, que não estava nem aí para a opinião de homem e tudo mais. Mas agora a Ana Castela lidera o ramo, lidera tendências sertanejas. Né? Enfim, a Ana Castela já inventou gênero, misturou o sertanejo com o funk, com o pop, com eletrônico, agro, com enfim. E a gente está nessa fase agora, né? E a gente encerra o programa falando que nenhum desses novos subgêneros de sertanejo, eles deixam de ser sertanejo. Sim. Porque é uma cultura viva, gente. A gente está falando de uma cultura de 100 anos. 100 anos de uma cultura que representa uma parcela da população de um país que vem se modernizando, que as coisas vão mudando. Sim. Enfim, tudo isso é E sertanejo. nem que um subgênero é melhor do que o outro, que o sertanejo romântico é melhor que o universitário, não. Todos têm seu espaço, e eu aproveito para finalizar esse programa te perguntando qual é o seu artista preferido atualmente, Samu. Atualmente, meu artista de hoje, o artista atual de hoje, eu gosto muito de Zé Neto Cristiano. Bom demais. E eu você? gosto muito de Gustavo Lima por achar ser um cantor completo, né, que canta os diversos gêneros do sertanejo, mas a minha dupla de todos os tempos favorita não podia ser outra, Zezé de Camargo e Luciano. Olha só, muito bom. Acho que de todos os tempos que eu mais gosto é do próprio Tião Carreiro. Bom demais. Gente, o Pode Ser de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua presença. É muita coisa para falar num programa só. A gente esqueceu muita coisa, com certeza, né? A gente tentou resumir para vocês, mas, enfim, reassistam os outros programas aqui na nossa playlist. Matheus, seja sempre muito bem-vindo. Obrigado, Samu. Fiquei muito feliz por participar de um tema tão gostoso como esse, viu? Obrigado mesmo. Muito bom te ter aqui. Galera, nos vemos na semana que vem com mais um Pode Ser. Tchau, pessoal. Até mais.